Boa noite a todos. Em mais um momento de espiritualidade, nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, em que celebramos o dia da ressurreição do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que nos envie o seu Espírito. Boa noite, Noêmia. Seja bem-vinda. E nos conceda a sua luz, para que nós possamos ouvir o que Ele quer nos dizer, que possamos nos lançar nesta jornada para uma vida interior, para viver intensamente essa busca pelo amor de Deus em nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, mais um dia aqui, né, nesta semana. Nós estamos desde a... Boa noite, Vanilda. Bem-vinda. Nós estamos desde a quarta-feira falando sobre oração, né? No começo da semana, nós falávamos sobre Santa Maria Madalena, né? A sua busca por Jesus. Boa noite, Aparecida. Boa noite. E esse amor que inflamava essa busca, né? Essa vontade de ver Jesus, de buscar Jesus, de ter Jesus. E o Senhor lhe aparece, ressuscitado, né? E aí nós começamos a desenvolver esse tema da oração, pensando que o Senhor habita nossa alma, né? Santa Teresa d'Ávila fala desse castelo interior, que é a nossa alma, que lá naquele aposento mais central, mais profundo está o Senhor habitando, e que existe uma porta para nós adentrarmos nesse castelo em busca de Deus, né? Para encontrá-lo, que é a oração. Então por isso a gente está desde quarta-feira falando sobre a oração, né? Na quarta-feira nós falamos um pouco sobre o que é oração, né? Depois, ontem, nós falávamos sobre... Deixa eu lembrar aqui. Hoje nós vamos falar como perseverar na vida de oração, né? E ontem nós falávamos sobre como iniciar, né, na vida de oração. Deu um branco aqui. Como iniciamos na vida de oração, não é verdade? Falávamos daqueles pilares, né, da oração. Vamos ver se vocês lembram aí. A humildade, né? A humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Quando a gente se coloca diante de Deus, a gente se coloca com humildade, porque nós somos vasos de barro. No entanto, existe o outro lado, que é a magnanimidade, que é a virtude de desejar o mais alto grau de santidade, mas não por minha causa, por mim, mas por causa de Deus, né? A fim de amá-lo mais, já que a santidade nada mais é do que amar a Deus, com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento. Aí temos também as 3 virtudes teologais também como base, né? A fé, eu creio que Deus me ama, creio que Ele se encarnou, viveu por mim, sofreu por mim, morreu na cruz por mim, ressuscitou por mim, que me ama. E crendo nisso, me vem o desejo de amá-lo de volta. Ao mesmo tempo, isso já me leva a uma esperança que se Deus me amou assim, então Ele me dará os meios necessários para a salvação. Não me faltará com os meios que me são necessários para a salvação. E por fim, a caridade, que é o amor de Deus, né? Progredir na vida de oração é progredir na caridade. E hoje nós vamos, para finalizar esses 3 dias, né, esta série sobre oração, nós vamos falar sobre alguns pressupostos básicos, né, para que a gente
possa preparar a vida de oração e também algumas formas da gente perseverar nessa vida de oração, né? Que é muito necessário. Muitos começam, depois desanimam por causa da maneira como a coisa vai sendo conduzida por Deus. Boa noite, Mirtes, bem-vinda! Então vamos começar. Vamos começar falando da preparação que nós temos que ter para uma vida de oração, no nosso dia a dia, né? Muitas pessoas às vezes se põem a rezar e não conseguem. Falar, não consigo ficar quieto, não consigo me concentrar, não consigo parar de pensar em outras coisas. De fato, a gente tem uma mente que não para de trabalhar, né? É a louca da casa, né? Não para. Ficar pensando nos problemas, nas contas para pagar, nas coisas para resolver, nas coisas para fazer. E a gente precisa realmente estar ali naquele momento totalmente voltado para Deus. E muitas pessoas perdem a paciência, né? Não conseguem parar naquele momento. Então, é necessário fazer uma preparação para esse momento de oração. São muitos os santos que nos aconselham que durante o nosso dia, ao longo do dia, nas nossas tarefas, na nossa rotina, nós elevemos o nosso coração a Deus muitas vezes. São José Maria Escrivá, por exemplo, né, diz para nós como santificar o trabalho. Cada coisa que a gente vai fazer, por mais simples que seja, ou que seja um trabalho doméstico, né, ou um trabalho fora, não importa. Tudo por amor a Deus. Então eu capricho no trabalho porque eu amo a Deus. Né? Eu quero ali fazer o melhor por amor a Ele. Né? Cada coisa que eu faço. Dedicar o meu esforço a Deus. Né? Dedicar os meus sofrimentos, o meu trabalho, as minhas alegrias. E assim a gente vai, em vários momentos do dia, elevando a nossa alma para Deus. Então a questão é que nós não podemos separar a nossa vida do cotidiano, da rotina, da oração. Né? Porque não são duas coisas distintas. Às vezes nós construímos um muro. Eu sou a Letícia no momento da oração, e depois acabou a oração, agora eu volto a ser a Letícia do momento do trabalho, da casa, da família, né? Dissociando as duas coisas. Como se fossem separadas. Mas não se trata de duas vidas, é uma vida só, é uma coisa só. Então, muitas vezes, é essa dissociação que nos impede de rezar, porque nós separamos as coisas. Então, por exemplo, uma maneira prática. Vamos supor, eu vou me aproximar de algumas pessoas durante o meu dia. Eu me lembro, né, eu me dou conta de que Deus habita em mim, Deus habita nelas também. E Deus habita, não importa o seu estado, se você está em estado de graça ou está em pecado, Deus está lá. E aí eu me lembro que Deus está ali e que Deus ama essas pessoas e que morreu por elas também. E me sinto convidada a amá-las, mas por um fim último, que é de amar a Deus que está nelas. Né? Então eu me lembro quando me relaciono com as pessoas também de Deus. Né? Não é algo que não tem nada a ver, né? Por exemplo, vamos supor, quando eu tenho que me submeter a alguém que é hierarquicamente superior a mim e que me manda fazer alguma coisa que eu não concorde, eu acho que tem uma maneira melhor de fazer, enfim, aquilo me contraria. Né? Lembrar que Jesus, que é toda sabedoria, toda inteligência, né? que criou todas as coisas, que sabe de tudo, não foi compreendido, né? Foi contrariado e ninguém entendeu, né? Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça sagrada. Por que eu vou querer ter sempre razão? Por que eu não posso ceder às minhas certezas? Né? Mesmo que eu ache que eu tenho razão, mas ceder, como o Senhor fez. Boa noite, Suzete, bem-vinda. Muito bem. E, por exemplo, se um dia você está com dor de cabeça, ou então está com dor nas costas, tem alguma dor no corpo, aquela dor te lembrar das dores do Senhor na sua paixão, né? Quanto o Senhor sofreu, quantas dores Ele carregou por amor a mim. Então, ao longo do dia, há muitas coisas que nós
podem nos ajudar a elevar a nossa alma a Deus, né? Coisas que nos façam ter paciência, pensar na paciência de Cristo, pensar, puxa, eu não posso ser paciente também, né, com essa pessoa ou com essa situação. Sei lá, tá numa fila do banco, uma fila interminável, e fala, não, preciso ter paciência, porque o Senhor é paciente comigo, Ele foi paciente. Então, ao longo do dia, levar a sua alma a Deus nos acontecimentos, na sua vida ordinária mesmo, né? Então, nós podemos, dessa forma, servir ao próximo por causa de Deus. Agradar a Deus e amá-lo é sempre o fim último, é a causa final, vamos dizer, de tudo que a gente faz de bom. Não é uma questão de ajudar o próximo e amar o próximo nele mesmo, só para ser bom com o outro, mas como fim último de estar amando a Deus, fazendo bem ao outro, porque eu sei que isto agrada a Deus, né? Bom, a segunda coisa que a gente precisa, como uma preparação para a vida de oração, é o silêncio. Nós precisamos fazer silêncio. O silêncio é necessário para a vida interior, para nos encontrarmos com nós mesmos e com Deus. Lembre-se que conforme a gente vai progredindo na vida de oração, Deus vai nos concedendo conhecer nós mesmos, como somos, e conhecê-lo também. Ele vai se revelando a nós, né, aos pouquinhos, né, um pouco. E nós precisamos, por isso, cessar com os nossos barulhos, porque ter vida interior, vida de oração, significa estar em silêncio em alguns momentos ali, né? Estar com Deus em silêncio, ouvi-lo, ouvir o que Ele quer dizer, né? E às vezes os barulhos estimulam muito os nossos sentidos. Então, usando a comparação que Santa Teresa d'Ávila faz do castelo interior, às vezes nós estamos na porta do castelo, estamos ali logo na entrada, né, nos primeiros aposentos. Progredir na vida interior é ir adentrar cada vez mais nesse castelo, onde Deus habita, para encontrá-lo. E às vezes nós estamos ali. Só que nós temos, de um lado, o mundo exterior e, de outro lado, o interior do castelo para onde nós queremos partir. Mas muitas vezes nós ficamos olhando pela janela do castelo, desejando aquilo que está fora, o que nos impede de entrar para o castelo. Então, os nossos barulhos, muitas vezes, nos atrapalham, porque às vezes até para rezar a gente faz barulho, né? E nós precisamos ter esse momento de silêncio. Às vezes nós parecemos uma lata vazia caindo na escada, né? Tão barulhentos que nós somos. Então, cultivar o silêncio. Vocês podem reparar que mesmo na liturgia da missa, existem os momentos de silêncio, né? E até os cantos, é conveniente que os cantos promovam um silêncio de oração. Mesmo que tenha lá o som do canto, que ele me ajude a silenciar o meu coração para rezar, né? Então, às vezes, um canto, assim, uma música na liturgia muito agitada, né? Com muito barulho, muito alto, com muitos instrumentos, às vezes acaba me tirando da oração. Então, para perseverar na oração, no dia a dia, existem duas coisas importantes. Isso que a gente falou agora, que eu falei agora, são coisas preparatórias, né? São aspectos preparatórios para a oração. O silêncio e elevar a nossa alma várias vezes por dia, para que a gente possa, no momento de estar a sós com Deus, já estar com Ele no nosso coração. Agora, para perseverar na vida de oração, o que é importante? Primeiro, nós precisamos ter em conta que é Deus quem vai conduzir a sua vida de oração. As coisas não vão ser do jeito que nós achamos, que nós pensamos, que nós planejamos. Quem conduz a nossa vida de oração é o Senhor. Então nós precisamos confiar em Deus. Confiar que Ele vai nos dando essa água viva, à medida que nós vamos nos aproximando dEle com sede, né? Ele vai vendo isso. E conforme a caridade vai crescendo na gente, então você vai crescendo junto na vida de oração. Uma coisa vai levando a outra. A oração nos leva a crescer na caridade
e crescendo na caridade, nós vamos crescendo na vida de oração. E vamos ficando cada vez mais unidos a Deus, mais próximos de Deus. Então, a Deus compete distribuir os seus dons na forma, na medida e no tempo que Ele entender. E isso que é mais bonito, né? Mais rico, porque nós podemos iniciar a vida de oração, como nós estamos falando aqui há 3 dias, né? Todos nós temos esses pressupostos, sabemos basicamente o que é oração, né? O que é preciso para iniciar na vida de oração, como perseverar. Mas Deus vai fazer uma obra particular para cada um. A maneira como isso vai se dar para cada um vai ser pessoal, né? Para cada um. A segunda coisa, né? Então a primeira coisa é ter em conta que Deus vai cuidar de tudo, confiar em Deus. A segunda coisa é ter em mente, estar consciente de que Deus vai agir. Se você se doa com generosidade para que Deus faça a obra dele na sua vida, ele vai agir. É aquela coisa, né? Aquela passagem do Evangelho. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei na sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Se você abre a porta, um pouquinho, uma frestinha, ou se você escancar a porta, Deus vai entrando na sua vida e vai agindo. É preciso que nós estejamos disponíveis para a ação de Deus, para aceitar os caminhos dele e não os nossos. As coisas não serão do jeito que eu planejei, mas conforme os planos de Deus. Então, quando nós começamos uma vida de oração, nós precisamos sintonizar a nossa vida com a nossa vida de oração, nossa vida no cotidiano. Podemos realizar mortificações, né? Fazer sacrifícios, oferecer nosso esforço a Deus, né? Procurar exercitar virtudes, procurar combater os nossos vícios, deixar os nossos vícios, né? Mas também, Deus também age nos mortificando, colocando às vezes alguma dificuldade para nós, mesmo na vida de oração, uma aridez, né? Para quem tem vida contemplativa, como as monjas, né? Quem vive nos mosteiros, às vezes é uma aridez interior. Para nós que temos uma vida ativa, boa noite, Neide, bem-vinda. Para nós que temos uma vida ativa, às vezes isso se traduz num acontecimento, numa situação na nossa vida, enfim, por meio de provações mesmo. Mas não é que Deus esteja nos castigando, nos fazendo mal. Ele está nos purificando, porque vê que nós nos dispusemos a aprender a amá-lo, né? E nós nos abrimos à sua ação. Então ele vai nos purificando, nos tornando mais aptos a vivermos na unidade com ele. E aí, muitas pessoas, quando chegam, né, no começo, Deus sempre dá algumas consolações no início da vida de oração. Então nós nos sentimos bem, sentimos acalentados, sentimos que Deus nos dá respostas, nos dá consolações. E conforme nós vamos progredindo, às vezes Deus se cala um pouco, faz um silêncio na nossa vida, permite uma aprovação, né? E aí nós somos purificados no sentido de esperar sempre em Deus, né? Não desistir nunca, esperar sempre. Continuar querendo o amor de Deus, querer encontrá-lo, né? Nada disso muda o meu desejo, mas eu sei que ele age na minha alma e me purifica. Então, o que a gente tinha para falar sobre oração é isso. Eu só gostaria de concluir falando sobre aquilo que é fundamental, então, que fique aqui, ó. Crescer na vida de oração, lembre-se que é crescer no amor de Deus. Isso não acontece sem o esquecimento de si mesmo. Veja, eu não posso esperar porque eu tenho uma vida de oração, que agora tudo vai dar certo na minha vida vai ser cor-de-rosa, né? Vai ser um mar de rosas. Porque eu rezo, então Deus vai providenciar só coisas boas na minha vida e nada de ruim vai me acontecer. Não é assim.
eu preciso também estar disposta a esquecer de mim mesma e de despojar de mim mesma, como fez nosso Senhor. Por amor a mim, eu também quero amar o Senhor dessa mesma forma. Não com amor humano, mas um amor divino, um amor que Ele me dá. Lembram que eu falava ontem? Deus nos dá o Espírito Santo na oração para que nós o amemos com amor que nós não somos capazes de ter. Então Deus nos providencia o amor para que nós o amemos de forma mais perfeita. E é o amor de amizade mesmo, é um amor benevolente, é um amor de querer o bem do outro, né? Essa amizade com Deus. Eu quero cultivar amizade com Deus para agradá-lo. Né? Lembre-se que não é para me agradar. E para que eu quero agradar a Deus? Qual é o fim último de querer rezar, né? De querer ter essa vida de oração? O fim último tem que ser a nossa união com Deus. É isso que nós devemos desejar com todas as nossas forças. Unirmos a Deus, estarmos unidos de maneira que, como diz São Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós alcançamos um tal grau de união com Deus, que é Deus que age por meio de nós, não somos mais nós que agimos. E essa união com Deus é para que aconteça aqui, nesta vida. Nós não precisamos esperar morrer e ir para o céu para então nos unirmos a Deus. A vida de oração nos faz chegar à união com Deus nesta vida. Nesta vida ainda às escuras, às apalpadelas, né? Assim, sem enxergar muito, sem saber exatamente como são as coisas. Mas depois a gente continua esta vida, esta união com Deus que nós iniciamos nessa vida, nós continuamos na eternidade depois. A vida no céu vai ser só uma continuação do que nós começamos aqui, nesta vida, nesta terra. Aqui ainda de maneira imperfeita, meio às escuras, mas depois face a face com Deus. A vida de oração é começar aqui na terra a nossa comunhão com Deus no céu, que continuará por toda a eternidade. Então, que a Virgem Maria, meus irmãos, seja a nossa mestra na vida de oração. Ela que soube rezar como ninguém, né? Ela que soube dizer, Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Que ela nos ajude também nessa vida de oração, seja nossa mestra, nossa professora, né? E vá nos ajudando. Então vamos cantar agora o Regina Coeli. Rezemos primeiro uma Ave Maria, vamos pedir a intercessão da Santa Mãe de Deus neste momento que nós vivemos de pandemia, né? Com tantas pessoas sofrendo com a doença, sofrendo com distanciamento, muitas pessoas sozinhas, né? Sofrem com a solidão. Temos que estar distantes das pessoas que nós amamos, temos que nos contentar em, às vezes, falar só por telefone, né? Só através dos meios das mídias, né? Da internet. Vamos pensar também nos nossos sacerdotes, lembremos deles, rezemos que estão nesta pandemia aí, celebrando as missas sozinhos, né, sem o povo. Nós também precisamos muito da Eucaristia, nosso alimento espiritual, o alimento da nossa alma. Estamos distanciados também dela fisicamente. Que tudo isso sirva para nós intensificarmos nossa vida de oração. Peçamos então a intercessão da nossa Mãe, Mãe de Deus e nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, lembrando, antes de eu cantar o Regina Coeli,
Lembrando que a partir da semana que vem, os momentos de espiritualidade vão acontecer às terças e quintas, tá bem? A gente vai se ver então 2 vezes por semana, e assim eu espero que eu possa preparar até melhor, né, o conteúdo para vocês, tá bem? Então vamos cantar. Minha filha já postou aí a letra para vocês em latim, né? Vocês podem acompanhar. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexi sicut dixi. Obrigada pela sua companhia, obrigada por participar desse momento de espiritualidade. Fiquem com Deus, bom fim de semana para vocês, um santo domingo e até terça-feira, se Deus quiser. Até mais.